uma das críticas que se faz ao governo brasileiro, ao Lula, é o lance dele ter falado que faria transações sem usar o dólar, né? Sim. E a galera falando, porra, tá vendo? É por isso que o Trump tá apertando o crânio, por isso que ele tá. Essa é uma das razões, na verdade, né? Inclusive, ele também já falou isso, que o Trump pegou a gente pra bater em nós loucamente. Então ele já falou do Pix, Sim, já brigou com a 25 de março, briga com uma porrada de claro, coisa que acontece claro. aqui, né? É. Eu, é, eu acho que o tema do dólar é um grande exemplo de como uma política agressiva pode ter o efeito contrário daquilo que você deseja. Por quê? O Lula fala que quer acabar com o dólar, ou seja, quer usar menos dólar, Uhum. etc., que é um tema caro a parte de sua base. Então, quando ele vai lá no banco do BRICS, ele diz: quando eu acordo de manhã, eu penso sobre por que a gente está usando o dólar. Mas na prática, o Brasil não está fazendo o esforço concreto de reduzir a relevância do dólar, em parte porque a elite econômica brasileira não quer uma outra moeda. Se você pergunta o agro brasileiro, dizer, você quer ser pago em, sei lá, outra coisa? Não, o dólar é relevante por um motivo também. Ele dá segurança, previsibilidade às pessoas que utilizam o Sim. dólar. Isso pode mudar lá na frente se a dívida americana se torne insustentável em algum momento no futuro. Mas, por enquanto, o dólar é aceito pelas elites econômicas no Brasil e não há vontade nenhuma de querer deixar de usar o dólar. E eu, por exemplo, se você me pergunta assim, antes do Trump se eleger, faz sentido o Brasil investir pesadamente numa moeda BRICS? De jeito nenhum. Acho que não vai funcionar, em parte porque a Índia e a China jamais vão aceitar uma moeda que, de alguma forma, esteja limitando sua própria autonomia monetária, por Aham. exemplo. Não vão querer isso. Então, não existe isso. Agora, Tu diria que o euro foi um erro? não, no caso do euro, eu não acho que foi um erro, porque o, o- a união monetária foi, me parece, fundamental para que os países pensassem de forma conjunta e começassem a agir como um bloco, já que no mundo de grandes potências nenhum país Uhum. europeu possui o peso suficiente para ser um player relevante. Entendi. Então você ter uma união monetária é algo positivo e é algo que eu acho que reduz o risco de conflito entre países europeus que participam desse arranjo. Então, O que é nesse caso completamente diferente do BRICS. sim. A Índia será uma grande potência do século XXI e não precisa compartilhar uma moeda com a China. Então, aquilo não é real, me parece. Agora, você ter algumas iniciativas de usar moedas locais em transações entre países BRICS, tudo bem. Agora, o Trump atacando o BRICS, dizendo, né, eu vou sancionar vocês, etc., acaba fortalecendo justamente aqueles que realmente querem avançar e adotar medidas mais concretas para deixar de usar o dólar. Então, quando o Trump, nenhum presidente antes atacou o BRICS. Ao meu ver, do ponto de vista americano, não faz sentido você atacar esses países, porque ao atacar esse grupo, você cria um elemento adicional de união, de coesão, porque de repente nós temos algo em comum. Aham. Todos nós estamos sendo atacados pelo Trump. Então, paradoxalmente, ao fazer essa política agressiva, você eleva e fortalece aqueles que realmente querem avançar em uma política contra o dólar. Ainda acho que estamos muito longe de algo concreto nesse sentido. Agora, você, ao sancionar ministros, integrantes do STF, você promove uma conversa aqui no Brasil sobre como facilitar transações Sim. americanas fora do alcance de sanções americanas, Aham. transações financeiras, né? Então, quanto mais você sancionar países, mais esses países vão pensar sobre Como como não usar escapar você? dessas Aham. natural. Com o Pix, eu realmente eu acho uma coisa assim, eu adoro morar nos Estados Unidos, acho muito uma sociedade muito interessante, assim, Mas não que tem Pix. acredita profundamente. E isso aí tem uma coisa muito engraçada nos Estados É. Unidos que mostra que assim, o Pix realmente é sensacional. Tá. O Pix nunca daria certo nos Estados Unidos. Por quê? Porque há uma crença tão profunda, dogmática, de que o mercado resolve, Tá. de que você tem um negócio feito do Banco Central, que é de graça, não vai entrar na cabeça e não é viável politicamente, porque mesmo o cara super
centrista americano, ele vai dizer, não, mas isso é muito governo, vamos deixar uma empresa cuidar disso. E aí, obviamente, a empresa vai querer se beneficiar disso, claro, como o Mastercard, etc., estão fazendo. Então, é um caso interessante. Eu, por exemplo, acho que em alguns casos é bom o Estado fazer certas coisas. Nesse caso, por exemplo, eu acho que faz muito sentido. Em outros, não. Ou seja, mas nos Estados Unidos, eu acho que não vai ter PIX. Ou vai ter PIX e alguma empresa vai cobrar. Né? Ou seja, pior para o consumidor. Eu acho que pode até ser que algum lobista conversou com o Trump sobre isso. Eu não acho que seja assim um plano secreto de acabar com o PIX, etc. Mas são todos fatores que certamente podem ter uma relevância. Ou pelo menos algo serve como desculpa para ele encher o saco, né? E sei lá, até para aplicar essas sanções. Porque assim, ele usa tudo isso, coloca tudo num cesto e usa como motivação para encher o nosso saco, no fim das contas. A gente estava falando da moeda do BRICS, que nunca foi para valer um tema entre eles e tal. Tipo, a China não parece ter ou não fala sobre isso interesse nenhum em criar uma moeda do BRICS, não é? Não, por enquanto. Pois Tanto que vale destacar que hoje a China não quer que sua própria moeda se torne moeda de reserva global, porque ela teria que deixar flutuar sua própria moeda, o que reduz o poder do Estado de interferir na economia chinesa, o que muitos dirigentes chineses não querem. Então, eu acho que isso só vai mudar se houver lá na frente, em algum momento isso vai acontecer, preocupações sérias sobre a capacidade americana de pagar sua própria dívida. Isso historicamente, quando grandes potências chegam a uma situação de insustentabilidade financeira, aí de repente pode mudar essa conversa, porque o que chama atenção é que nem o Partido Democrata, nem o Trump possuem compromisso com a sustentabilidade fiscal. Então, ambos, durante a campanha, fizeram promessas que implicaram num aumento da dívida, e o Trump, na verdade, aumentou ainda mais a dívida de uma forma que 95% dos economistas dos Estados Unidos dizem que aquilo, a médio e longo prazo, é uma loucura. E aí a grande pergunta é, vai surgir algum candidato que vai dizer, como o Milei disse naquela palestra, que foi, enfim, muito peculiar, né? Ele falou assim, não teremos plata, assim, tipo, acabou o dinheiro. Em algum momento, um presidente americano, assim, numa circunstância totalmente distinta, porque a estabilidade financeira americana ainda é grande, mas será preciso em algum momento fazer um reajuste que vai ser muito doloroso e politicamente pouco popular. O BRICS, primeiro, o BRICS tem conseguido manter a sua razão de ser desde a sua origem, até porque agora o BRICS não é mais BRICS, é BRICS+. Tem muitos países, né, que fazem parte do BRICS. E ele, na tua opinião, ele é de fato um bloco, se é que pode ser chamado assim, de verdadeira relevância, no sentido de ele realmente precisava existir? Porque já ouvi de uma galera falando, o BRICS não tem um propósito tão claro ou tão forte quanto, por exemplo, a União Europeia. O BRICS ele poderia não existir. Eu acho que a verdade dá no meu termo, ou seja, o BRICS é relevante, eu sempre fui defensor disso, porque o Brasil precisa se adaptar ao mundo muito menos centrado nos Estados Unidos. E esse mundo já se tornou realidade. Né? Isso não é uma manifestação pró-americana ou contra-americana, é simplesmente fato de que hoje há um deslocamento de poder para a Ásia, o Brasil não sabe o suficiente sobre a Ásia, e reuniões regulares entre presidentes e ministros com esses países, empresários e universidades com esses países são importantes para que a gente possa pensar sobre como se relacionar com esses países. Né? O conhecimento brasileiro sobre China já aumentou muito. Em 2009, tinha pouquíssimos sinólogos, cara. Não tinha diplomata brasileiro. Tinha pouquíssimos diplomatas brasileiros que falavam chinês. E era o principal parceiro comercial do Brasil. Então havia uma necessidade tremenda de se adaptar a essa nova realidade. Porque a China se tornou o principal parceiro comercial uma questão de pouquíssimos anos. Então não havia curso em sinologia nas faculdades brasileiras, você não tinha assessor de CEOs de empresas brasileiras para entender o mercado chinês. Isso agora mudou.
o BRICS ajudou nesse processo. Isso não quer dizer que o Brasil deve estar alinhado com o país do BRICS. Sempre, em tudo. Eu, por exemplo, eu critiquei muito já, e continuo sendo extremamente crítico em relação à invasão russa à Ucrânia. Aham. Mas eu acho que temos que aprender mais sobre a Rússia. Porque o agro compra fertilizante russo. Ou seja, não é um argumento ideológico, é simplesmente ser pragmático. Na geopolítica é acima de tudo isso. Então, se encontrar regularmente com políticos russos, chineses e agora indianos, que a Índia será lá na frente um baita parceiro do Brasil, e já faz sentido. Não A tem principal atividade econômica lá na Índia é o quê? É tecnologia chip? Tem muita tecnologia, ainda é um país agrícola também, ou seja, tem uma agricultura ainda pouquíssimo eficiente, mas pode se tornar, por exemplo, um cliente de tecnologia agrícola brasileira. Tá. Mas sim, no âmbito tecnológico, um país que avançou muito mais do que o Brasil. Bom, pousaram coisa na Lua, né, cara? Sim, é um país, mas que ainda, diferentemente do Brasil, por exemplo, é majoritariamente rural ainda, né? Ou seja, vai passar por um processo de urbanização com muita demanda de commodities que o Brasil, inclusive, pode oferecer. Ou seja, um parceiro importante. A gente sabe muito pouco sobre a Índia. Então, ter uma reunião regular com o governo indiano, receber mais delegações empresariais indianas, mandar mais estudantes brasileiros para a Índia, é fundamental. Né? Então, assim, nesse quesito o BRICS é importante. Entendi. Agora, o BRICS nunca vai se tornar uma União Europeia, nunca vai se tornar uma OTAN, nunca vai se tornar um bloco comercial. Então, às vezes me incomoda um pouco, porque assim, tem umas pessoas assim, anti-americanas, de esquerda, que dizem o BRICS é o futuro da ordem global. Eu falo, cara, é importante, eu sou a favor, eu escrevi livros sobre o BRICS, dediquei anos da minha vida a escrever o BRICS, mas assim, não é a semente de uma nova ordem global, porque existem diferenças muito grandes e tensões tremendas entre esses caras. E aí tem pessoas de direita mais alinhadas com os Estados Unidos que dizem que o BRICS é um lixo, não vale nada. Também não é verdade. É importante. Mas eu jamais diria que a gente precisa ampliar nossa relação com o BRICS e reduzir nossa relação com os Estados Unidos. Não. É ampliar com todo mundo. Mas o BRICS é sim importante, porque o Brasil, de certa forma, possui muito conhecimento sobre a visão americana, sobre o pensamento europeu, mas realmente possui obstáculos grandes ainda, uma falta de conhecimento sobre alguns dos países que serão importantes do ponto de vista econômico no século XXI. Indonésia acaba de fazer parte do BRICS, um país grande, importante. E assim, cara, encontra... É uma democracia? Não sei. Sim, uma democracia que enfrenta grandes desafios porque os militares continuam a querer se meter no dia a dia da política. Inclusive, acaba de ser revogada uma lei que separava de forma muito explícita os militares do dia a dia da política e obrigava militares na ativa a irem para... a se aposentarem à reserva antes de entrar na política. Entendi. Então, discussões muito parecidas com o que a gente tem aqui no Brasil. Mas um país que está completamente fora do nosso radar. Tá vendo? Vocês perguntam assim... Pô, eu acabei de perguntar se é uma democracia. Mas então assim, o mundo mudou. O mundo mudou no sentido que o Ocidente, essa fase da liderança econômica do Ocidente que iniciou-se lá no século XVIII, está chegando ao fim. Isso não quer dizer que eu acho ótimo, eu acho terrível. Isso simplesmente é uma constatação da realidade. Se você olha a redistribuição econômica. E eu já falei isso aqui, inclusive, eu às vezes fico preocupado assim com a forma como os nossos alunos, né, que nasceram, sei lá, em 2005, olham para o mundo, porque eles continuam muito mais próximos, vamos dizer, do pensamento, muito mais, vamos dizer, dispostos, por exemplo, a fazer um intercâmbio na Europa, nos Estados Unidos, do que na Indonésia. Ou da Índia, por exemplo. A gente hoje, em relação à Índia, está no mesmo lugar que a gente estava com a China em 2005. Parceiro comercial super importante, conhecimento muito limitado. E agora estamos com esse negociando de mil formas já,
mas assim, lidando com muita limitação diante do nosso, da nossa compreensão limitada. Quantos diplomatas brasileiros falam hindi? Provavelmente 5 no máximo.